Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente e vamos começar a aula 2 no módulo um. Vamos lá para a apresentação? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre a constelação e os seus princípios. O que que é e como se deu, então, o surgimento da ferramenta da constelação? Nós já estudamos isso na aula um e vocês já sabem que várias pessoas contribuíram para que o BERT chegasse a esse trabalho que se chama constelação familiar sistêmica. Então, durante a década de 80, além de todos os conhecimentos que o BERT já tinha estudado, já tinha sido exposto, todas as suas teorias e práticas, vivências e tudo mais, ele foi também convidado a estar junto com a TEA. E, participando dos grupos que a TEA conduzia, como ela fazia, ele foi percebendo que dali ele podia criar uma nova metodologia, metodologia que ia amarrando todos os conhecimentos dele de longa data. E aí foi através dessas vivências, desses estudos todos, que ele começou a escrever várias bibliografias e livros que hoje chegam às nossas mãos. E por isso a gente reconhece no Bert o maior divulgador dessa técnica, a técnica da ferramenta da constelação familiar sistêmica. Por que a gente gosta de chamar de ferramenta? Porque ela é uma ferramenta terapêutica, ok? Assim como existem outras ferramentas, outros métodos, utilizamos a constelação familiar como uma ferramenta para trazer luz para aquilo que o teu cliente, paciente, está precisando naquele momento, está buscando naquele momento. Assim como ele poderia ter buscado outras alternativas, ser conduzido por outras técnicas, por outros facilitadores. Então, chamamos a constelação de ferramenta da qual nós podemos utilizar para chegar, então, nesse lugar que o nosso cliente, paciente, procura. Mas o que que é a tal da constelação? A constelação familiar, através do que o Bert deixa para a gente, é esse método terapêutico de conduta, tá? Que vai utilizar a teoria dos campos morfogenéticos do Rupert. O Rupert Sheldrake, que já é uma pessoa que nós estudamos na aula um, mas que nós vamos nos aprofundar ainda, ok? E estudando o fenômeno que a gente acessa o campo mórfico, é baseado nesse tema, nessas informações que são transgeracionais, que a gente consegue observar sensações e utilizar essa ordem, hierarquia, pertencimento e equilíbrio para compreender aquilo que não está em harmonia no seu sistema. Aquilo que estiver em harmonia vai haver uma reverberação, e aquilo que não estiver em harmonia também vai reverberar. E a partir daquele momento, se é conduzido alguns movimentos, aquilo que o campo permite, para que a gente reestabeleça ou reestruture a organização familiar e para que com isso o seu cliente, paciente, se sinta mais leve, porque depois desses movimentos, a ideia é que ele vá para o seu lugar, ele ocupe o seu lugar. Sempre estamos falando de pessoas prontas, preparadas para o movimento. E o que que não é constelação? Constelação não é uma adivinhação, não é nada religioso, não está ligado a nenhuma religião. Então, se seu paciente, cliente, fala que, eu quero fazer, mas eu não acredito em tal religião, eu quero fazer, mas eu não acredito em tal, conceito, você pode explicar a ele que nada disso é religioso e que está tudo bem para ele fazer. Claro que fica a critério dele decidir fazer ou não fazer, mas que não tem nenhum cunho religioso, que não é nada místico, nada sobrenatural, nada mágico, tá? Não, não é uma adivinhação, e sim é uma informação que o campo morfogenético, explicado por Rupert Sheldrake, pode sim explicar, ok? Existe a teoria fundamental dessa ferramenta que nós trazemos aqui como opção para os nossos clientes. E ao cliente, o que que cabe então ao cliente? A esse cliente cabe confiar no processo. Só que também é papel do facilitador mostrar a esse cliente que é sobre ser um processo, que nós somos como uma cebola, temos várias camadas, que não é numa única constelação que a gente resolve todos os problemas, mas sim em um movimento sistêmico, em uma constelação sistêmica, a gente põe luz naquilo que está trazendo um desconforto, que está deixando em desarmonia. E tomando consciência, é possível que a pessoa dali para frente passe a agir, vejam bem, a agir de forma diferente. Então, cabe ao paciente, cliente que está aí na sua frente, confiar no processo que está sendo apresentado. E a sua missão é trazer essa leveza para ele, essa facilitação de forma tranquila. Tudo bem? Porque, claro, nós vamos resolver aí, a gente
vai mexer em campos doloridos, muitas vezes que foram escondidos, muitas vezes que colocamos um pouco embaixo do tapete e deixamos ali para ver se para de doer. Mas à medida que a gente vai se auto-percebendo e ver que aquilo não está passando sozinho, não está se auto-resolvendo, a gente traz aí ferramentas, traz terapias, traz apoios e ajudas como facilitadores, para que esse cliente possa então começar a identificar quais são essas barreiras que têm impedido ele de encontrar essa harmonia, esse equilíbrio, ok? Então, a base da mudança do comportamento do seu cliente é que vai trazer os resultados da vida diária para ele. Então, é bom e sempre recomendamos que vocês reforcem que a constelação é a ferramenta, que nós somos os facilitadores, mas que depende dele a mudança. Primeiro, ter a coragem de olhar, que quando ele decide vir, ele já dá esse passo. Mas assim, uma vez exposto, uma vez disponível, uma vez que veio à tona, que ele saiba internalizar e que ele saiba ressignificar. E a partir dali, agir diferente, tá? Então, só vamos ter resultados em caso de ações diferentes do que a gente tem feito. E isso é para qualquer coisa, não é só na constelação. A gente está falando especificamente de constelação porque estamos estudando isso. Mas qualquer terapia, qualquer negócio, qualquer coisa, eu quero emagrecer, mas não paro de comer. Eu preciso mudar o que eu estou fazendo. Não é só sobre terapias, não é verdade? E aí vamos falar um pouquinho dos benefícios da constelação. A constelação é uma expansão de consciência, ok? Então, quando a pessoa decide vir fazer uma constelação, ela já está num nível que ela entende que mais informações vão trazer mais sentido, e aquele novo sentido poderá sim abrir novos caminhos. Então, as pessoas já buscam essas terapias, essas alternativas, assim, com a ideia de que isso vai me ajudar a me expandir, ok? E onde é que a gente vai alcançar essa expansão? Pela percepção de como as nossas heranças genéticas estão além das questões físicas. Não é só porque meu cabelo é parecido com o da minha mãe, porque meu olho é parecido com o do meu pai, porque a minha pele é igualzinha à da minha avó. Não é só as questões físicas, mas também emocionais, repetições de padrões, repetições de dores ancestrais, até mesmo repetições de doenças que a gente vê padronizadas aí em algumas famílias. É um sentimento que nós vamos entender mais tarde, que é dito assim, ó, eu sigo você. E aí eu sigo você na dor e na morte e na doença, eu sigo você. E esse é o amor que não cura, que também vamos estudar um pouquinho mais para frente, ok? Quais os benefícios, então, dessa constelação? É que ela vai ajudar a, colocando luz nessa consciência, levar até a raiz do problema, para a gente entender qual que era a causa daquela dor, daquele incômodo, daquele desconforto, que, claro, está lá no subconsciente, está lá armazenado, nossa memória aí ancestral, de sobrevivência, inclusive. Tanto sobreviveram fazendo assim, chegou na minha vez e eu quero mudar. E aí a gente também tem a dificuldade de fazer diferente, de sentir-se não mais pertencente. Também vamos estudar um pouquinho mais disso, fiquem tranquilos, tá? E é nesse campo mórfico aí que todas essas manifestações são apresentadas, elas aparecem. Independente do que a pessoa está buscando, vai aparecer aquilo que é necessário e aquilo que já está disponível. E uma vez que nós estamos fazendo uma constelação, por vezes nós, facilitadores, chegamos a algumas verificações de campo que não estão 100% com o que o seu cliente paciente está vendo, porque talvez ele ainda não esteja pronto para ver aquilo. Ou se ele identificou, a dor é tão profunda que ele não consegue nem externalizar que aquilo pode ser verdade. Então, nós, como facilitadores, temos que ter essa sapiência de entender em que lugar, em que momento que está o nosso cliente. E o processo da constelação, ela vai permitir que o cliente identifique quais as leis estão em desordem. Quando a gente coloca o campo, vai ficar claro que uma ordem ou hierarquia não está sendo respeitada, que eu estou vendo que eu sou maior que meus pais, que eu me intrometo no casamento dos meus pais, que eu não tenho uma relação equilibrada aqui com o meu marido, com a minha esposa, que eu não sinto pertencente na minha família, que nós excluímos um irmão, um filho, um avô. E quando aparece isso, e são feitas as frases sistêmicas, que são, na verdade, rupturas aí que trazem essa mudança quântica. Isso a gente vai ver bem mais para frente, mas vamos ver com certeza isso novamente. Então, quando a gente traz aí essa questão
O movimento acontece. Depois nós fazemos algumas frases sistêmicas ali para colocar um pouco mais de ordem. O campo vai se modificando, ele vai se reestruturando, ele vai permitindo mudanças. Quando o campo está encerrado, a gente percebe que houve leveza na outra parte. Vai ficar mais leve, fica mais leve. E esse é o objetivo. Claro que o seu cliente pode, por vezes, aí se emocionar, pode até chorar um pouco, né? Porque emoções vêm à tona. Mas aí você vai conduzir numa forma de que ele vai se sentindo cada vez melhor e mais leve. Porque o objetivo é que, ao final, a gente se sinta mais leve, certo? E o objetivo final, então, da constelação não é livrar ou curar ninguém, assim como toda e qualquer outra terapia. Todas as terapias têm esse intuito de ser facilitações do processo, porque a gente tem pessoas estudadas, nós temos pessoas conhecedoras, pessoas disponíveis, que sabem conduzir para a pessoa ir ela mesmo enxergando coisas diferentes. Então, quando a gente coloca o campo da constelação, vai trazer luz àquilo que é necessário para aquele passo da pessoa agora. E aquilo vai ficar reverberando na pessoa, ela vai ficar pensando sobre aquilo, ela vai internalizar as informações, ela vai poder fazer diferente. E, inclusive, depois de fazer uma constelação, ela também pode decidir que aquilo não é para ela, que ela não aceita aquela posição, que ela não quer pôr luz daquele jeito e que ela quer continuar como estava. Também é uma decisão da pessoa. É autocuidado, é autocura, é autoconhecimento. Então, toda vez que você, facilitador, se colocar no papel de salvador, você também vai estar em desequilíbrio. Então, muita atenção nesse papel, quem é que está vindo constelar e como é que você está se comportando. Porque às vezes a gente quer tanto dar, tanto mostrar que é bom, tanto mostrar que sabemos fazer, que sabemos conduzir, que a gente estudou, que eu sei te entregar, que às vezes eu vou um pouco além daquilo que a pessoa estava no momento de permitir receber. E a visão ampla do eu é dela. Eu aqui como facilitador talvez já tenha enxergado coisas que você aí como facilitado não quis olhar, não era a sua hora. Mas talvez também, isso é importante reforçar, e que com certeza vocês podem comentar durante os aspectos aí de atendimento de vocês, é que durante um processo, fichas vão cair. E talvez nem todas caiam na hora, durante a sessão, mas fichas vão caindo ao longo do tempo. Nós todos sempre comentamos, não comente sobre as constelações para ninguém depois de um tempo, espera mais um pouco, porque coisas ainda vão continuar acontecendo. É uma ação quântica. A gente reordena algumas coisas ali e tudo vai fazendo um processo de reencaixe. Só que não é às vezes na hora que tudo se reencaixa e fica pronto e pronto. Pega e leva. Por isso que a gente fala, tem que saber viver o processo. E um processo leva tempo. E cada um tem o seu tempo, ok? E aí, como é que funciona a tal da constelação? A constelação vai reverberar aquilo que está em sintonia com o campo individual de cada um. Então, se nós fizermos uma constelação aqui com um cliente e amanhã com outro cliente e daqui uma hora com um terceiro cliente e pode ser até que três clientes da mesma família, você vai ver que os campos individuais não vão ser os mesmos. Apesar de serem parentes, apesar de serem da mesma família, apesar de talvez podem ser até gêmeos, trigêmeos, cada qual tem o seu campo individual. Cada constelação vai ser única. E quando eu faço, ponho uma constelação aqui, nós temos uma ação e essa ação vai ficar reverberando. Se eu venho e faço uma constelação com essa mesma pessoa um tempo para frente, digamos, sobre um outro tema, por isso que a gente também fala que não se repete tema. Não adianta, eu fiz constelação sistêmica sobre meu relacionamento com o dinheiro com uma pessoa, vi que não deu certo, vou fazer de novo. Não é sobre isso, porque leva um tempo quântico aí, claro, para fazer os ajustes que tem que fazer. Além do que, quando eu fiz, pode ser que a dor tenha ficado aqui num ancestral meu que perdeu tudo. Mas também posso ter outras dores. Eu tenho uma dor lá de uma outra pessoa que perdeu tudo, que foi passada para trás, uma outra dor aqui de crenças limitantes. Então, nós temos várias camadas. Só que tem que deixar tudo isso ir trabalhando. Ela vai trabalhando. E aí eu posso também trabalhar, então, a minha relação com a minha ancestralidade. E, de repente, quando eu trabalho com a minha ancestralidade, outras peças se encaixam e também me ajuda lá na minha questão financeira. Quando eu trabalho a minha ordem, equilíbrio, o meu pertencimento, também eu vou trazer benefícios para o meu relacionamento com o dinheiro. Quando eu vou lá e trabalho com a minha mãe, eu também vou ter relacionamentos melhores com o meu dinheiro. Vocês entendem? Então, cada constelação vai ter sempre o seu próprio efeito sobre o seu próprio campo e cada um vai ser individual. Tá? Seja que a gente faça com pessoas, com objetos, com animais, não é sobre isso, mas sim sobre
como cada qual vai se comportar em cada dia. E se nós fizermos uma constelação hoje, pode ser que amanhã, se a gente tivesse feito em outro momento, fosse já diferente, porque as coisas mudam. Porque nossa cabeça muda, nós também mudamos, nós amadurecemos, inclusive, tá? Então é sobre aquela leitura do campo que se tem. E também uma recomendação interessante é, em caso de, por acaso, vocês gravarem alguma constelação, não adianta mandar para essa pessoa para ela ficar repetindo e olhando de novo, porque não vai mudar o que já foi falado, que já foi mudado, ela não vai tomar uma consciência diferente. A alma dela já se preocupou com isso e a alma dela já está tomando as ações de entender, compreender e ressignificar. E aí é cada um no seu tempo. A mim não cabe ser o salvador. Olha lá, hein? Isso aí vai ser importante, porque ainda mais quem está começando na carreira tem muito essa tendência de querer fazer muito pelo outro. Mas nós temos que ter esse nível de consciência de que nosso lugar é de facilitação até onde consegue, o outro consegue ir, ok? E aí, vamos falar um pouquinho do campo morfogenético, vamos nos aprofundar um pouquinho. O campo morfogenético é essa teoria do biólogo Rupert Sheldrake, que nós não somos somente matéria, que existe um campo morfogenético que organiza os nossos corpos, as nossas plantas, a nossa inteligência, tudo que é o nosso coletivo tem uma carga de informação importantíssima para a nossa sobrevivência. Esse campo a gente vem herdando aí de toda a nossa ancestralidade e vai incluir, claro, os traços físicos, né? A minha aparência, as coisas que eu sou parecida com os meus ancestrais, mas também vem com os medos, anseios, coragem, perdas e outras infinitas possibilidades. Não é só coisas ruins, não é só coisas boas, mas infinitas possibilidades mesmo de cada uma das nossas famílias. Porque lembre, eu sou 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Então, eu tenho um clã aqui de história e eu tenho um clã aqui de história. Meu pai é filho de um pai e uma mãe, cada qual no seu clã. Então, já temos duas histórias lá, a história dele. Aí eu já tenho as minhas duas histórias aqui, as minhas quatro histórias lá atrás, e as minhas oito, e assim nós vamos. Então, nós somos a reunião de todas essas histórias. E ainda por cima, quando nós nos casamos, nós pegamos o nosso clã e colocamos junto com outro clã, com outras tantas famílias. E nós temos que começar a olhar isso também de forma sistêmica, porque faz interferência, sim, naquilo que estamos vivendo e aquilo que estamos sentindo sobre nós mesmos. E um dos experimentos mais conhecidos do Hubert Shelder, que totalmente embasa a nossa teoria aqui, é que, de alguma forma, inconsciente, nós conseguimos perceber quando estamos sendo observados. Vocês já sabem disso, só que talvez vocês nunca tinham se atentado a esse detalhe. Então, o que que ele faz? Ele pega, então, duas pessoas, ele coloca ali numa sala, sendo filmados, tudo muito bem monitorado, e uma dessas pessoas, ele fica sentada e fica literalmente vendada em 100%. E ele tem uma pessoa observando essa pessoa sentada. Por horas, essa pessoa olha direto para ela, por horas não. Então, qual que é o objetivo do experimento? Ele, a cada tanto, pergunta para a pessoa que está aqui sentada e vendada se ela está sendo observada ou se não. Qual é a sensação que ela tem? De observação ou não de observação? E daí ela fica fazendo os sinais para a equipe do Rupert Sheldrake. E pasmem, toda vez que esse observador olha para ela, ela sabe. Então, com isso, o Rupert conseguiu determinar que sim, existe esse campo de inteligência que é para nossa sobrevivência. Ela sabe que está sendo observada. E aí eu vou contar para vocês quando que isso já aconteceu com vocês. Sabe quando você está de repente distraído, sentado em algum lugar, às vezes no ônibus, às vezes no restaurante, às vezes no trânsito, assim, olhando alguma coisa, e aí você tá ali tranquilo, pensando em alguma coisa, de repente você levanta o olho e a pessoa está olhando direto para você, fica até aquele olhar meio desconfortável. A pessoa estava te observando e você sabia, por isso que você foi lá. E teu instinto fez você olhar para ela reconhecer que você não é uma presa, que ela não é a caçadora e que você tá ali, tá atento. E daí, pode ver, na hora que os dois já passam e já volta tudo ao normal. Olha que interessante. E isso vai sempre acontecer. E agora vocês vão começar a perceber. E por vezes vocês estão ali também, vocês estão assim, de repente já começa a prestar atenção alguém do lado ali da tua mesa, de repente a pessoa te olha, daí você fala, nossa, parece que ela sabia que eu estava olhando. E é sobre isso, tá? Existe sim esse campo de informação que está aí. E quais são os três princípios base mesmo, aqueles que a gente tem que saber de cor e salteado para nós que vamos ser facilitadores aí, conhecedores do pensamento sistêmico? Nós vamos trabalhar então com o pertencimento, a ordem
ou hierarquia, aqui é o mesmo sentido, só que vocês podem usar as duas palavras, e o equilíbrio. Esses são os três princípios básicos. Mas, Gisela, isso aí diz lá na Bíblia que tem que ter isso aí, né? Exatamente, está na Bíblia também. Ah, Gisela, mas isso aí tem outros manuscritos também mais antigos, não tá? Estão sim. Ah, Gisela, mas onde mais eu consigo achar esses princípios aí? Sabe onde é que você consegue achar isso aqui? Na natureza, gente. A natureza segue os três princípios que a gente acabou de falar. O convite que nós fazemos aqui é esse: observem a natureza. Ela é muito sábia. Quando você tiver em dúvida, inclusive, de como proceder, veja como que a natureza reage com as coisas, com a própria espécie, como que eles tratam os filhotes, como é que eles tratam os mais velhos. Existe dentro da natureza uma riqueza de informação, porque eles sim sabem como sobreviver, respeitando e tendo harmonia entre os bandos. Por vezes, bandos rivais têm conflitos, mas dentro do bando, eles vivem em harmonia, porque eles sabem respeitar a hierarquia. Eles têm um líder, eles respeitam esse líder, eles sabem quem que são os mais velhos, eles têm respeito pelos mais velhos. Eles sabem que todos pertencem, ninguém fica para trás. Quando um mais velho precisa se afastar porque sabe que está morrendo, os outros respeitam a decisão do destino daquele e ele faz por si só, e o bando sabe que eles têm que seguir para continuar a sobrevivência. Eles têm equilíbrio, então, por exemplo, o caçador vai lá e caça a caça e começa a comer, mas logo depois dele vem os outros, ele deixa para os outros. Então, existe equilíbrio, ordem e respeito pelo pertencimento dentro da natureza. Ela é sábia. E vocês vão ver, por exemplo, assim, como é que eles lidam com os filhotes. Eles nutrem por um tempo, ensinam por um tempo e deixam ir na terceira fase. Porque se eles não deixam ir, todos vão morrer do bando, não é só um. Então, existe sim uma natureza aí sábia que a gente precisa se apropriar de volta dela. E o Bert traz esses três princípios aí como base, principalmente no livro do Ordens do Amor e naquelas sociedades do Lu que nós já estudamos. Que ele percebeu isso tão claramente que chegou a chamar a atenção dele. E quando ele volta para a Alemanha, e ele ainda é exposto ali o contato com a Terra, ele começa a perceber que ele realmente podia aplicar essas leis aí e trazer essa nova teoria. Esse pensamento sistêmico é principalmente baseado nessas três grandes ordens, porque ele percebe que isso aí trouxe harmonia em todos os momentos que ele olhou dessa forma para os sistemas, né? E aí vamos falar um pouquinho do pertencimento. Então, das três grandes leis, o primeiro que a gente traz aqui é o pertencimento. Eu preciso pertencer, eu preciso ter ordem e eu preciso ter equilíbrio. Os três têm ações iguais. Se um não funciona, os outros dois podem até estar fortalecidos, mas você vai ter desarmonia. Então, não é um maior do que o outro. Nós só trazemos o pertencimento primeiro porque é uma condição que nós temos que trazer algum primeiro. E o pertencimento é aquele desejo que todos temos de pertencer. Todos pertencem e nós temos uma necessidade imensa de pertencer. Principalmente, a gente vai olhando algumas coisas e a gente vai vendo como a gente precisa pertencer a grupos, como a gente tem necessidade de se encaixar. Alguns mais, alguns menos, é verdade, mas porque já tem essa informação genética aí em você. E você nem sabia que era por causa disso. Mas sim, todas as informações já estão em você. Tá tudo aí, teu campo morfogenético já se construiu dessa forma. E aí, uma família é um sistema. Uma cidade é um sistema. A minha família com os meus pais é um sistema. A minha família com meu marido e meus filhos é um sistema. É, o condomínio onde eu moro, talvez, é um sistema. A minha cidade, o meu estado, o meu país. Então, nós vivemos em vários sistemas. Além do que eu tenho um sistema na empresa, não é verdade? E eu tenho essa necessidade de pertencer. Se eu vou a um clube, eu quero pertencer. Como é que faz para pertencer? Você é sócio. E aí você tem direito a usar. Entende? Então, aos poucos, nós vamos pertencendo a pequenos subsistemas e a gente vai fazendo esse encaixe aí na nossa vida no dia a dia. Não existe separação, segregação. Quem, por algum motivo, dividiu, segregou,
modificou alguma coisa foi o próprio homem, né? A natureza não tem, como a gente já falou. E todos temos o direito de pertencer, mesmo que hajam falhas. O que eu quero dizer com isso? Talvez na sociedade, em algum momento, não seja permitido tais comportamentos. Mas se algum ente da sua família teve tal comportamento que não estava sendo admitido ali na época, ele pode ter sido esquecido, excluído, afastado. Todavia, essa exclusão vai ser necessária uma compensação em qualquer que seja a geração. Então, independente das atitudes da vida, diante da vida, a gente não sabe o que as dores que esse excluído estava vivendo na época, porque todos estamos a serviço. Nosso primeiro slide da primeira aula, estamos a serviço. Aquela pessoa que cometeu um desses deslizes, uma dessas infrações, uma dessas necessidades aí de afastamento aos nossos olhos de moral, de bons costumes, ele estava a serviço do nosso sistema também, tá? Então, nós temos que poder olhar para essa pessoa e reincluir ela. Mas a gente vai trabalhar muito o pertencimento, a ordem, a hierarquia, o equilíbrio aqui, porque realmente são as leis que permeiam o todo. Então, fiquem tranquilos, isso aqui é só uma iniciação para vocês e que nós vamos cada vez mais nos aprofundar. Lá nas tribos Zulus, não havia, então, a exclusão. Mesmo que houvesse uma transgressão forte aí de uma condição social, né, daquilo que a sociedade poderia suportar como termos, todos eram respeitados e permaneciam em seus lugares. Ninguém era banido ou afastado, ninguém era mandado embora. Talvez o convívio social, emocional, fique um pouco dificultado, talvez fique impossibilitado, talvez até não haja mais. Eu não preciso mais conversar com a pessoa, não preciso estar junto, não preciso passar o Natal junto com a pessoa. Mas eu continuo sabendo que ela existe, que ela pertence. Não adianta eu falar que eu não tenho tio, não tenho pai, não tenho filho, não tenho. Não adianta. Então, esse tipo de exclusão, ela é muito poderosa e traz um desequilíbrio extremamente potente e que traz muita dor. E aí, a gente vai falar um pouquinho da hierarquia. A hierarquia é aquela que vai mostrar que quem veio antes tem precedência sobre quem chega depois. Ponto. É isso. Quem veio antes precede quem veio depois. Quem veio depois tem prioridade, porque acabou de chegar, vai receber uma atenção de prioridade, mas nunca vai ter a precedência. Se eu sei respeitar isso, nós estamos respeitando a hierarquia. Isso em qualquer ambiente, tá? Profissional, social, familiar. Quem chegou antes tem precedência. Quem chega depois tem prioridade. Mas essa prioridade não admite substituir a precedência. Quando é que a gente vê isso aqui, por exemplo? Existe um casamento, esse casamento gera filhos, e esses filhos já têm uma certa idade. Essas pessoas, por algum motivo, se separam, se casam novamente, esses filhos ficam, digamos, com a mãe, e aí esse pai casa novamente e tem um novo filho. Aqueles filhos que vieram antes têm precedência sobre esse. E esse que chega agora tem prioridade, porque ele é pequenininho, ele tem a prioridade, a gente tem que cuidar dele ali, porque pequeno também a gente entende que tem que ter necessita da atenção para sobreviver. Mas nunca os outros vão perder a precedência, não podem ser excluídos e não tem por que a gente inverter os papéis. Agora só tenho, essa aqui é a minha nova família, aquela não existe mais. Não. Bem pelo contrário. Aquela existe, aquela faz parte, tem precedência, inclusive. Quando a gente respeita tudo isso, nós temos mais harmonia nos aspectos da vida. E como que era lá na tribo Zulu aqui, nessa parte de hierarquia, como o Bert conseguiu compreender? Que não existia um único filho que atacasse os pais, que julgasse os pais, que achasse que era maior que os pais, que se intrometessem, sabe? Ele sentia que não havia rebeldia, aquela questão de, eu não aceito do jeito que é. Para eles era impensável esse tipo de comportamento. Então, a cultura é de muita obediência a essa ordem hierárquica. E como há muito respeito, e como isso já é inconsciente coletivo aí, as relações familiares ficam muito mais sólidas e bem embasadas. A harmonia realmente prevalece. E a gente vai falar do equilíbrio, que é a terceira grande lei, que nos diz que tem que haver um equilíbrio entre a troca dar e receber. Eu dou e eu recebo. Eu dou numa quantidade, eu recebo na mesma quantidade. Funciona de forma recíproca, tá? Às vezes a gente tem
tendência a dar mais do que recebe ou pedir mais do que é capaz de dar. Mas o ideal é que a gente consiga equilibrar isso. Por vezes, eu não consigo dar quanto eu gostaria e eu fico com esse saldo negativo. Mas a partir do momento que eu consigo, eu vou lá e reequilibro. Se eu estou numa situação, por exemplo, nós somos casados, meu marido ou minha esposa, e aí o que acontece? Estou numa situação que estou doente, não estou conseguindo fazer as minhas atividades, não consigo, então essa pessoa vem e me supre. Na hora que eu me restabeleço, eu vou lá e faço um pouco mais também para voltarmos ao equilíbrio. Entende? Tem situações que essa balança pende e depois nós, como adultos, sabemos reequilibrar. O problema é a pessoa que não sabe reequilibrar. E ela dá, esperando assim, não, não, na hora que eu for receber, na hora que eu for receber isso aqui, normalmente, ela já atraiu quanticamente uma pessoa que só sabe receber, ela só sabe dar. Então, esse gap vai ficando cada vez maior, até que esse aqui ganha tanto, 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 que ele não aguenta mais ficar na relação. E ele acha uma forma de ir embora. Olha que interessante. Para que ele não precise compensar isso, porque ele não tem nem ideia de como é que ele vai fazer para compensar. E não é um problema dessa pessoa, é porque quanticamente a gente já atraiu isso, porque eu também não sei talvez receber. E esse pouco que ele podia me dar não seria suficiente para mim. Entendem? Então existe aí um desequilíbrio na troca que pode também estar ligado aí a muitas relações ancestrais. E na tribo Zulu existia muita clareza com relação às trocas, porque quando alguém recebia uma coisa muito grande ou muito boa, ela fazia questão de retribuir com uma coisa muito grande, muito boa também. E se naquele momento ela não tivesse aquilo, ela ia dar um jeito de construir, de ter, de conseguir juntar aquele tanto para devolver uma coisa tão boa quanto ela recebeu. E um outro equilíbrio que eles tinham lá, que o Bert percebeu, é que, por exemplo, em caso de alguma pessoa quebrar alguma regra, na hora ela já recebia uma punição. E na hora ela já tinha que executar e não tinha como contestar. Recebeu a punição, vai fazer. Não é, não, vamos ver o que a gente pode fazer, posso cumprir talvez isso em daqui 10 dias, 15 dias. Não, fez, quebrou a regra, infligiu punição equivalente e vai lá e cumpre. E pronto, voltamos ao equilíbrio. Não se julga e seguimos. Compreende? Isso é equilíbrio. A gente trabalha com equilíbrio quando a gente consegue estar todos no mesmo lugar. Então, quando uma pessoa se sente excluída aí, por exemplo, um pai se separa de uma mãe e a mãe começa a falar mal desse pai, já não dá mais oportunidade desse pai estar junto, mesmo que ele queira, essa criança, ela não consegue, por amor que ela tem a essa mãe, acessar mais esse pai. Então, existe uma exclusão do pai por parte do filho, por parte da esposa, se você pensa no marido, e isso vai exigir reparação mais para frente. As outras gerações, talvez não aquela daquele filho, mas dos netos, alguma coisa vai exigir essa reparação. E essa reparação não é especificamente eu preciso conhecer meu pai, preciso conhecer meu avô, eu tenho direitos disso. Não é isso. Isso também pode ser importante para a pessoa e ela pode fazer isso no momento que ela decidir. Mas é no coração dela dar lugar, é no coração dela saber que 50% dela é também daquela pessoa e que ela não precisa excluir. Porque na hora que essa mãe, com raiva desse pai que foi embora, ela exclui o masculino ali, ela também está dizendo para essa criança que 50% dela não é boa e que tem que ser excluída. Então a criança fica em conflito. Só que, claro, ela não sabe o que está acontecendo. E às vezes são aquelas crianças que têm, têm muita dor, têm muito problema, fica muito abatida, fica muito, né, internalizada, porque ela não sabe o que está acontecendo. E a mãe tampouco sabe que é por causa daquela exclusão. E na hora que, quando a gente já é adulto, consegue olhar para isso, consegue reincluir esse pai, que talvez não quis estar presente, talvez quis estar presente, mas não é sobre a presença física, e sim sobre o acesso que se dá. E independente do que o pai ou a mãe façam, o outro pai, a outra mãe, não tem e não deve falar mal desse pai, dessa mãe, porque toda vez que eu falo mal desse pai, eu estou dizendo para o meu filho que ele também é ruim naquele aspecto, porque ele é 50% desse pai, dessa mãe. Então, os pais maduros e adultos, eles sabem que o que acabou foi o relacionamento do casal, mas a relação pai e filho, relação homem e mulher que tiveram um filho, não muda. Então, não se exclui. E aí, vamos falar um pouquinho da repetição. Muitas vezes, dentro das famílias, a gente vê repetições de padrões. Talvez você consiga identificar alguma repetição de padrão aí em você.
todo mundo se separa na minha família, todo mundo tem diabetes, todo mundo perdeu o emprego, só um tio fez dinheiro, os outros ninguém fez. Então, existem sim, às vezes, repetições no padrões da família que estão relacionadas às perturbações dessas três grandes ordens que a gente acabou de falar. E pode estar na exclusão de alguém, pode estar no desequilíbrio do dar e receber, pode sim estar na desordem da hierarquia. E quando a gente se depara com essas situações, é a hora da gente olhar para aquilo, internalizar, ressignificar e encerrar o ciclo. Encerramos o ciclo. Nessas dinâmicas aí, que a gente reflete muito o padrão familiar, repetitivo, a gente tem que ter a coragem de olhar, tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Quebrando o padrão. Quando a gente tem essa coragem de olhar, que houve três leis ali, que uma delas, ou mais do que uma, estavam sendo desrespeitadas, mas eu, na minha vez, consigo gerar uma ordem, colocar em funcionamento de novo o sistema familiar, de forma que possa se quebrar o padrão, possa se restabelecer a harmonia, da minha geração vai para frente, tá? Então, esse sintoma que está vindo, a gente tem que acolher, porque ele vem para nada mais, nada menos do que mostrar o que está em desequilíbrio. E quando eu tenho essa coragem de olhar para o sintoma, entender que ele é uma mensagem, que ele vem realmente, é como se fosse um carteiro te entregando a melhor carta da tua vida. Olha para essa mensagem. Aí você pega essa mensagem. Você é capaz de ir com ferramentas aí entender o que está se repetindo. E vamos quebrar esse ciclo através das ferramentas que a gente tem disponível. Chego na causa raiz, consigo olhar para aquilo. Eu estou disposta a mudar? Vou agir diferente? Eu vou restabelecer o equilíbrio, encerro esse ciclo aqui e libero as próximas gerações, inclusive. E sabe quem é que faz isso? O buscador. É o buscador. Que por vezes a gente chama até de ovelha negra na família, né? Que parece que é aquele que é fora de tudo. Ah, todo mundo gosta de macarrão, ele não gosta. Todo mundo fez medicina, ele foi fazer outra coisa. Então, às vezes, o buscador é aquele que vem justamente para mostrar para o sistema que pode ser feito diferente. Porque muitas vezes também a gente olha para a ovelha negra como aquele que é o desregrado, aquele que faz as coisas erradas. Mas não precisa ser necessariamente só nesse sentido. Às vezes ele só está querendo mostrar que existem outras posições. E lembra que todos estamos a serviço. Como todos estamos a serviço, até aquele que nós julgamos que seja muito diferente, que não combina conosco, que estava indo pelo caminho errado, também tem alguma informação lá para nos trazer. Então, nós que temos o padrão da visão sistêmica agora, não cabe a nós julgar, nós sabemos disso já. E a gente vai olhar e vai ver como é que pode acolher aquilo que está acontecendo com aquela pessoa. Porque aquela pessoa veio com essa dinâmica, mas a dor dela é profunda. Ela não está apenas escolhendo ser daquele jeito, estar daquela forma. Ela está reagindo também a um campo morfogenético que chegou para ela e que ela está servindo todo o seu sistema. Talvez essa pessoa aqui esteja querendo mostrar a exclusão feita aqui e chegou nele aqui. Ele veio para mostrar. E na hora que a gente olha para aquela exclusão, até isso desbloqueia aqui. Então, vale lembrar que os sintomas são situações. Essas situações são transgeracionais. Estão aqui para te mostrar um caminho que você pode fazer diferente e que nós não devemos julgar, e sim acolher o diferente. E hoje no Brasil, nós temos a constelação familiar sistêmica, que já é uma prática integrativa verificada e sim permitida pelo SUS. Então, se vocês têm desejo também de trabalhar pelo SUS, é possível, você só tem que buscar ali as cidades que vocês moram, ver quais são as necessidades, ver quais são as documentações até que tem que ser entregues, mas sim, você pode se cadastrar para trabalhar então ali pelo SUS, né, usando a ferramenta da constelação familiar sistêmica. E também, como nós vimos na aula passada, dentro do Ministério da Justiça, com o SAMI, tem também alguns judiciários aí Brasil afora que já utilizam essa técnica para resolver algumas causas aí de conflitos familiares. E quem sabe, talvez, a gente colocar isso na educação, trazer para educação. Você já imaginou ter essa parte aí sistêmica dentro da educação? Quão diferentes seriam todos os nossos pensamentos e reações frente ao que nos acontecem? E sabe que no México já é uma realidade. Em alguns lugares dentro do México, eles já têm, então, essa educação sistêmica aí como plano base. Então, lá eles já são ensinados esses conceitos aí
para que já venha vindo uma nova geração, já com essa percepção um pouco mais aguçada de que todos estamos a serviço. Não é nada por acaso. E aqui, gente, eu vou trazer uma meditação para vocês. Essa meditação, ela é do Bert Hellinger. A minha proposta aqui é apresentar para vocês algumas meditações escritas pelo Bert, porque, assim, por vezes a gente não acha isso daí fácil em vários lugares, ou então não estão concentrados em um único lugar. Mas todas as vezes que vocês forem atender os seus clientes, pacientes, vocês vão perceber que será sempre gostoso fazer uma meditação inicial e uma de encerramento. Então, ao longo dos nossos encontros, eu vou trazendo algumas meditações, aí vocês vão colocando no repertório de vocês, e depois vocês usam aquelas que se sentirem mais confortáveis. A maioria vocês também vão saber decorar e salteado, não é? Então, podem usar as meditações, eles estão lá no link do YouTube, é bem fácil acesso. Depois vocês podem também ter as próprias de vocês. Existem também a possibilidade de vocês criarem a própria meditação autoral. Eu mesma tenho algumas autorais e que eu gosto muito de conduzir. E se vocês, quanto mais vocês viverem isso, esse processo, mais vocês vão ver como é fácil, às vezes, produzir material sobre isso, porque ele é tão gostoso, tão gratificante, que a gente acaba criando, tá? Pessoal, essa foi a aula 2 do módulo 1, e eu quero saber de vocês aí. Chaves viraram? Como é que vocês se sentem agora, depois de ter escutado tudo o que a gente falou? Entramos um pouquinho mais na constelação, passamos aí por algumas partes ainda teóricas, mas já estamos nos aproximando mais daquilo que a gente vai olhar no dia a dia da constelação mesmo. Assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias e vamos caminhando para a nossa próxima aula. Antes disso, vamos recapitular? A gente viu hoje aqui, ó, o que que é constelação, o que não é, qual seria o objetivo de constelar, quais são as leis, lembram lá? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E somos buscadores. Quem é o buscador aí? Quem se identifica como buscador? A gente tem a meditação Dou Luz para vocês fazerem, para vocês também se sintonizarem, conhecerem um pouquinho mais dos trabalhos do Bert. E ficam aqui outras listas de livros sugeridos para vocês irem ampliando cada vez mais o vocabulário sistêmico de vocês, tá? Todos esses livros são sugestões. Nenhum deles é necessário para estarmos nas aulas ou para acompanhar. E sim para que vocês possam se aprofundar, ampliar os conceitos e ficar cada vez mais próximo dessa maravilha que eu sempre falo, que é a constelação familiar sistêmica. Tudo bem? Pessoal, obrigada então e nos vemos na próxima aula.